Parte 2. O estoicismo em Roma. Você já se perguntou como encontrar calma em meio ao caos? Como enfrentar as adversidades da vida com serenidade e propósito? Em um mundo de mudanças rápidas e incertezas constantes, buscamos algo que nos ancore, uma sabedoria que transcenda o tempo. Essa busca nos leva a uma filosofia antiga, nascida nas ruas movimentadas da Grécia e que viajou pelo tempo, florescendo em Roma e ressurgindo poderosamente em nossos dias. Estamos falando do estoicismo, uma escola de pensamento que acredita, acima de tudo, no poder da ação frente ao poder das ideias. No primeiro vídeo, vimos como o estoicismo surgiu na Grécia e começou seu desenvolvimento inicial graças a filósofos como Zenão de Cítio, Cleantes e Crisipo. Neste segundo vídeo, veremos como o estoicismo chegou a Roma e continuou florescendo através do trabalho de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. A filosofia estoica, como um rio que se alarga, viajou da Grécia para o coração do Império Romano. Em Roma, o estoicismo encontrou um novo solo e floresceu, tornando-se mais do que uma teoria acadêmica. Ele se tornou um modo de vida. A transição do estoicismo grego antigo para o romano médio viu as ideias iniciais se refinarem e amadurecerem. O ambiente romano, com suas rápidas mudanças e desafios, fez com que o estoicismo fosse visto como um manual prático para a vida, ajudando as pessoas a navegarem por dilemas emocionais e práticos com equilíbrio. A ideia de focar no que está sob nosso controle ressoou fortemente em um império onde a fortuna podia mudar rapidamente. Em Roma, o estoicismo era vivenciado nas ruas, mercados e casas, acessível a todos, não apenas a uma elite intelectual. Três figuras proeminentes funcionaram como pontes nessa transição, ligando o estoicismo grego à prática romana. Primeiro, Lúcio Anael Sêneca foi um filósofo, dramaturgo, escritor e político romano, nascido em Córdoba, na Espanha, atual Espanha, e criado em Roma. Sua vida foi uma constante dança entre as responsabilidades políticas e as reflexões filosóficas. Sêneca foi um mestre na aplicação prática dos princípios estoicos, lidando com exílios, intrigas e desafios pessoais. Suas cartas a Lucílio são um tesouro de sabedoria estoica aplicada, oferecendo conselhos para questões cotidianas. Sêneca reinterpretou o estoicismo grego, adaptando-o ao contexto romano e adicionando seu toque pessoal, como um chefe que reinventa um prato clássico. Sêneca é uma das figuras mais conhecidas do estoicismo e uma das vozes mais influentes da filosofia prática ocidental. Educado em retórica e filosofia desde cedo, Sêneca se destacou como orador e pensador. Tornou-se senador e, mais tarde, conselheiro e tutor do imperador Nero, embora sua relação com o poder tenha sido complexa e, por vezes, contraditória com seus próprios ideais filosóficos. Acusado de conspiração contra Nero, foi forçado a cometer suicídio no ano 65 d.C., e sua morte serena e digna tornou-se símbolo do ideal estoico de coragem e aceitação do destino. Importância para o estoicismo. Sêneca foi um dos principais divulgadores do estoicismo em Roma, tornando os ensinamentos estoicos acessíveis e práticos para um público amplo. Ele adaptou os conceitos gregos à realidade romana e à vida cotidiana, com foco na ética e no autodomínio. Principais contribuições: filosofia prática e ética do cotidiano. Em suas cartas e ensaios, Sêneca aborda questões como ansiedade, morte, riqueza, amizade, tempo e virtude. Ensinava que a vida boa é guiada pela razão, pela virtude e pela tranquilidade interior. Obras influentes. Entre seus textos mais conhecidos estão Cartas a Lucílio, reflexões filosóficas sobre a vida e a morte, da brevidade da vida, sobre o uso consciente do tempo, sobre a tranquilidade da alma, sobre a ira, sobre a constância do sábio, entre outros. Exemplo de vida estoica, ainda que polêmico. Apesar de ter vivido no luxo e na política, Sêneca pregava o desapego, o autoconhecimento e a humildade. Sua vida tem sido debatida por estudiosos. Foi ele um hipócrita ou um realista tentando aplicar a filosofia em meio ao poder? De qualquer forma,
Seu estoicismo influenciou gerações. Legado Sêneca consolidou o estoicismo como uma filosofia de vida para tempos difíceis, influenciando não apenas pensadores posteriores, como Epicteto e Marco Aurélio, mas também autores cristãos e modernos. Seu estoicismo continua inspirando pessoas que buscam equilíbrio, clareza e força diante da adversidade. Em seguida temos Epicteto. Sua trajetória é um exemplo poderoso da resiliência estoica. Nascido escravo na atual Turquia, ele chegou a Roma nessa condição. Apesar da escravidão, ele buscou conhecimento e teve contato com o estoicismo, sendo profundamente influenciado pelo renomado filósofo estoico Musônio Rufo. Epicteto focava que a verdadeira liberdade reside na mente e no espírito, não nas circunstâncias externas. Após ser expulso de Roma, fundou sua escola em Nicópolis. Seus ensinamentos práticos foram preservados por seu aluno Arrian em O Manual, em Tiridion, e nas Diatribes. Epicteto mostrou que, independentemente das origens, a sabedoria é acessível e transformadora. Epicteto foi um dos mais influentes filósofos estoicos da antiguidade. Nasceu por volta do ano 50 d.C. em Hierápolis, na Frígia, atual Turquia, como escravizado de um secretário do imperador Nero em Roma. Seu nome, inclusive, significa adquirido em grego, uma referência à sua condição de propriedade. Durante sua juventude, foi autorizado a estudar filosofia e se tornou discípulo do estoico Musônio Rufo. Mais tarde, após conquistar sua liberdade, passou a ensinar filosofia de forma simples, direta e profundamente prática. Por volta do ano 93 d.C., o imperador Domiciano baniu os filósofos de Roma e Epicteto se mudou para Nicópolis, na Grécia, onde fundou sua própria escola filosófica, atraindo muitos alunos romanos, incluindo o futuro imperador Marco Aurélio, que se tornaria seu grande admirador. Epicteto nunca escreveu suas ideias. Seus ensinamentos foram registrados por seu aluno Arriano, que publicou 2 obras fundamentais, Discursos, Diatribae, com ensinamentos mais detalhados, Manual de Epicteto, em Cheiridion, um guia prático e conciso de sabedoria estoica. Importância para o estoicismo. Epicteto levou o estoicismo ao seu núcleo mais ético e prático, enfatizando a autodisciplina, o domínio de si e a aceitação serena do que não está sob nosso controle. Suas ideias são um verdadeiro manual de vida para enfrentar as dificuldades com dignidade e coragem. Principais ideias e contribuições. Distinguir o que depende de nós e o que não depende. Seu princípio central era: há coisas que dependem de nós e outras que não dependem. Para Epicteto, a liberdade e a felicidade vêm da aceitação do destino e do foco naquilo que podemos controlar: nossos pensamentos, atitudes e ações. Virtude como o bem supremo. Ele reforçou a visão estoica de que a única coisa realmente boa é a virtude. Viver de acordo com a razão e com a natureza, sendo justo, corajoso, moderado e sábio. Simplicidade e resiliência. Epicteto valorizava uma vida simples, desapegada de bens e poder, e ensinava a resistir às paixões e ao sofrimento com firmeza interior. Influência sobre Marco Aurélio. O imperador romano Marco Aurélio teve contato direto com os ensinamentos de Epicteto e os citava frequentemente em seu próprio diário filosófico, Meditações. Legado Epicteto é um dos maiores representantes do estoicismo tardio, e sua filosofia continua viva até hoje como fonte de força interior, liberdade mental e clareza emocional. Seu pensamento inspira desde líderes e atletas até pessoas que buscam serenidade em meio ao caos. Finalmente, o imperador filósofo Marco Aurélio. Governando no século II d.C., ele representou o ápice da influência estoica no poder romano. Aplicou o estoicismo diretamente ao seu governo em tempos turbulentos de guerra, peste e revoltas. Sua obra Meditações, um diário pessoal, mostra como ele usava os ensinamentos estoicos para refletir sobre dever, mortalidade, natureza e virtude, e para lidar com desafios e perdas.
Marco Aurélio buscou a sabedoria e a aplicou ativamente em sua vida e nas responsabilidades de governar, sendo um exemplo de estoicismo no mais alto cargo. Marco Aurélio foi imperador romano de 161 a 180 a.C., sendo o último dos chamados 5 bons imperadores do Império Romano. É amplamente conhecido não apenas por seu governo, mas por ser o maior representante do estoicismo prático no poder. Nascido em uma família nobre em Roma, foi adotado pelo imperador Antonino Pio, que o preparou cuidadosamente para a liderança. Desde jovem, Marco Aurélio teve uma formação filosófica rigorosa e estudou com diversos mestres estoicos, incluindo Júnio Rústico, que o apresentou aos ensinamentos de Epicteto, sua principal influência filosófica. Imperador em tempos difíceis. Seu governo foi marcado por crises sérias, guerras fronteiriças, epidemias, como a peste antonina, conflitos políticos e pressões internas. Mesmo diante de tanto caos, Marco Aurélio procurou manter a disciplina estoica, o autocontrole e o senso de dever. Sua principal obra, Meditações. Durante campanhas militares, Marco Aurélio escreveu para si mesmo reflexões sobre a vida, a virtude e o sofrimento em grego. Esses escritos, reunidos sob o título Meditações, não foram feitos para publicação, mas tornaram-se um dos maiores clássicos da filosofia. Em Meditações, Marco dialoga consigo mesmo sobre temas como a fugacidade da vida, a aceitação da morte, a importância da razão e da virtude, o autocontrole diante da raiva e do sofrimento, a insignificância do ego diante do cosmos, importância para o estoicismo. Marco Aurélio encarnou a filosofia estoica no exercício do poder, mostrando que é possível tentar ser justo, sereno e virtuoso, mesmo em posições de autoridade extrema. Seus escritos são uma síntese viva dos ensinamentos de Zenão, Epicteto e Sêneca, adaptados ao cotidiano de quem carrega o peso do mundo sobre os ombros. Ele demonstrou que o estoicismo não é uma filosofia distante ou teórica, mas uma ferramenta prática para enfrentar perdas, dores, injustiças e responsabilidades com equilíbrio e dignidade. Legado. Marco Aurélio é lembrado como um dos grandes símbolos da filosofia como arte de viver. Sua figura continua inspirando líderes, empreendedores, estudiosos e pessoas comuns em busca de paz interior e força moral. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio, Meditações em Roma. O estoicismo não foi apenas estudado, mas vivido, influenciando debates, legislação e a ética cotidiana. Tornou-se parte vital da identidade romana, ajudando gerações a enfrentar desafios com dignidade e coragem. A semente plantada por Zenão e seus seguidores em Atenas não apenas floresceu na Grécia, mas também produziu frutos importantes em Roma e continuou a crescer. O legado duradouro do estoicismo reverberou através da história e chegou a nossos dias. No próximo vídeo, o último desta série, veremos como a obra de Zenão, Crisipo, Sêneca, Marco Aurélio e outros ainda nos influencia nos dias de hoje. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e deixar um like. Deixe nos comentários o que você mais aprendeu sobre o estoicismo. Obrigado por assistir.